Apresentação: Júlio Nascimento. Fala turma, 11 horas e 4 minutos, seja muito bem-vindo ao CBN Esportes aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais um programa, hoje sexta-feira, 27 de setembro de 2024. Vamos juntos até meio-dia atualizando todas as informações do time do seu coração. Começamos o nosso giro falando de basquete, porque o Ituano tirou a invencibilidade do Campinas do Campeonato Paulista Feminino ao vencer por 75-65. O jogo foi disputado ontem à noite em Itu. Gabi Guimarães liderou as donas da casa com um duplo-duplo de 22 pontos e 10 rebotes. Do lado do Campinas, Luana Batista foi a cestinha com 24 pontos. Campinas espera o desfecho da fase para saber quem vai enfrentar nos playoffs. E agora o destaque do Guarani, que entra em campo na próxima segunda-feira contra o Avaí. Chegando com informações do Bugre, Antônio Lupe, bom dia pra você. Opa, bom dia, Júlio. Ótima sexta-feira pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Sextou em Nascimento, mas no Guarani muito trabalho, porque a equipe precisa vencer o Avaí na segunda-feira e por isso o técnico Alan Al já comandou um treinamento na manhã desta sexta-feira. Final de semana também de muito trabalho. E a notícia é boa em relação ao Luan Dias. O jogador que saiu com uma entorse no joelho no duelo contra o Operário passou por exames de imagem e a informação é que nada grave foi detectado. Porém, o jogador deve ser desfalque contra os catarinenses no Brinco no início da próxima semana. E amanhã vamos conhecer os finalistas da Copa Paulista. O Monte Azul recebe o União São João às 3 da tarde. Quem vencer fica com a vaga e se houver empate, a decisão vai para os pênaltis e um pouco mais tarde, às 6 horas da noite, o Votuporanguense recebe a Portuguesa. Neste duelo, a Lusa tem a vantagem de empatar porque venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 no Canindé. E o destaque do futebol paulista com Gabriel Tudzaki. O Palmeiras define hoje o time e faz os últimos acertos antes de encarar o Atlético Mineiro no sábado pelo Brasileirão. A partida será em Campinas e o Alviverde não terá Richard Rios, Zé Rafael e Estevão. Quem também se prepara para entrar em campo amanhã é o Santos. Às 6 da tarde, o Peixe deverá repetir a escalação contra o Operário do Paraná na Vila Belmiro pela Série B. No domingo, São Paulo e Corinthians se enfrentam. O tricolor será mandante, mas o jogo acontecerá em Brasília. E o final de semana pode definir alguns acessos para a Série B de 2025. Pelo grupo B, o Volta Redonda precisa vencer o Botafogo da Paraíba para subir de divisão. O mesmo acontece com o Remo, que recebe o São Bernardo em Belém. No grupo C, o Atlético joga por uma vitória contra o Ipiranga em Erechim para subir. Atlético de Roger Silva. E a Ferroviária também vive a mesma situação. Se vencer o Londrina no Estádio do Café, garante vaga na Série B de 2025. Vou torcer pro Atlético de Roger, pra Ferroviária de Júnior Rocha e pro Voltaço, que é onde passei boa parte da minha infância. Voltaço, essa é nova. É, Raulino de Oliveira. Carioca, Não. Tem um quê de carioca? As férias na infância, nascimento, muitas vezes eram em Volta Redonda, aí, na fazenda Sangobã, uma das mais bonitas Não fazendas de sabia Volta dessa. Redonda. E o destaque da Ponte Preta, que entra em campo contra o Novo Horizontino, duelo pai e filho, parte 2. Parte 2, mas que será muito especial pro filho, né? Que vai completar 100 jogos à frente do Novo Horizontino. Só que é o seguinte, Júlio, a situação da Macaca também não é nada fácil. A Ponte se complicou nos últimos jogos, principalmente atuando em casa. O técnico Nelsinho Batista tem desfalques para o jogo. Vai ter que improvisar na lateral esquerda, já que Heitor Roca deve ser desfalque e Gabriel Risso está suspenso. Ontem, goleiro Pedro Rocha foi julgado pelo STJD pela expulsão contra o Sport na 18ª rodada. Poderia pegar até 12 jogos. Pegou 4. A Ponte tenta um efeito suspensivo para que o goleiro fique à disposição para o duelo no Jorge Ismael de Biasi. E na Série B, a Chapecoense venceu o Amazonas por 2-0 ontem na Arena Condá, deu uma respirada na luta contra o rebaixamento. Resultado ruim para os times de Campinas, porque os catarinenses chegaram aos 34, abriram 5 pontos do Z4. Então a Chape reagindo dentro da competição, nada bom para os times campineiros.
E agora o destaque de Fábio Scheib, ele está na área, hein? Muito bom dia para você, Fábio Scheib. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Vamos falar de seleção brasileira. Hoje tem convocação. Dorival Júnior vai anunciar os convocados para os duelos contra o Chile fora de casa e contra o Peru, jogando no Mané Garrincha em outubro pelas eliminatórias. A convocação de Dorival Júnior acontece às 1h da tarde na sede da CBF. E a principal novidade, o principal setor com novidades deve ser o ataque, com as voltas de Rafinha, Martinelli e Savinho. Igor Jesus, do Botafogo, corre por fora por uma vaga no lugar de Pedro, que se lesionou na última convocação, né, Julião? Cara. E o destaque da opinião agora com Carlão de Freitas. Grande abraço pra você, Carlão. Outro abraço, Júlio Nascimento. Bom dia a você, bom dia ao ouvinte CBN. Desses 3 jogadores, todos iguaizinhos, né? A característica. Nossa, isso que eu tô pensando, Carlão. Desculpa interromper. Ah, meu Deus do céu. Mas tá certo, Fábio Scheib. Bom, destaque um final de semana de folga, né? Para as nossas equipes, pelo menos para o coração dos torcedores, bugrinos e ponte-pretanos. Vai destacar o Flamengo, né? O Flamengo não vai, cara, é impressionante. E se fala em treinador, para você ter uma ideia, meus amigos, o Tite vai completar 1 ano de Flamengo. E desde esta nova roupagem do Flamengo vitoriosa de 2019 para cá, ele é o técnico mais longevo do rubro-negro. Se fala em JJ, né, que é o Jorge Jesus, se fala em outros treinadores, mas o Tite é o que mais teve tempo para trabalhar. Ou seja, será que a culpa é só dos treinadores? Olha quantos treinadores passaram pelo Flamengo de 2019 para cá. E a culpa de algum fracasso, de alguma eliminação, é só do comandante? O elenco não tem culpa nenhuma? Essa estatística aí me chamou a atenção, Carlão. É brincadeira? Então o Flamengo fez um grande rodízio de técnicos. É um rodízio. Aí o time joga mal, perde, é eliminado, sempre a culpa o treinador. Então troca e... Rapidamente, só pensando assim de cabeça, Júlio, Domenech, Paulo Souza, Nossa. Renato Gaúcho, Rogério Ceni, quem mais? O do Corinthians Dorival, lá, o português Vitor também. Pereira. Vitor Pereira. Maurício Souza. Meu senhor. Apolinho. Apolinho. Apolinho foi técnico do Flamengo. Foi, 95. Que esteja num lugar muito especial lá em Foram exatamente 10 técnicos na era Landim. Você tem Abel aí? Braga, Jorge Jesus, Domenech Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, Dorival Júnior, Vitor Pereira, É muita Jorge coisa. Sampaoli. E o São Tite. Paulo também. É muita coisa. Qual que é a média Dá de 6 trabalho? meses, acho. Ó, Eu faço pra você ao vivo aqui. não tem problema não. Quem ficou mais, ó? Vamos ver. Jorge Jesus, 412 dias. 412 dias, exato. Não, é muita troca. Você Muita pega troca. aqui o Vitor Pereira ficou 4 meses. Ou seja, então 3 meses e meio. só treinador. Antigamente falava da geração 85, né? Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, tal. Esses caras já encerraram, já aposentaram. E o Flamengo continua ainda tendo dificuldades em performar, né? Como a galera gosta de falar. Apesar do elenco estrelado que tem. Mas aí é mais fácil, manda o treinador embora. Aí de 6 em 6 meses fica aí com um profissional. E só mais um detalhe, Júlio, falando em Felipe Luiz, né? O Flamengo tem um histórico de colocar treinadores da casa, né? Na frente do time e tem sucesso. Como o Carlinhos, o histórico Carlinhos conquistou alguns títulos pelo Flamengo, o próprio Andrade em 2009. E dessa vez até se fala em Felipe Luiz, que começou a carreira agora há pouco como treinador. E o Flamengo pode optar por essa opção aí caseira, né? Há muito tempo se fala, né? No Felipe Luiz assumindo como técnico. Ele é multicampeão na base já, né? Apesar da curta carreira. Mas talvez não seja o tempo ainda, né? Eu acho que eles vão partir pra cima do JJ de novo. Também. Vamos aguardar. 11 horas e 13 minutos. Este é o nosso CBN Esportes, que pode contar e nós queremos contar com a sua participação pelo WhatsApp 991869070. 991869070 é o WhatsApp da CBN. Mande aí o seu recado. Trabalhos técnicos com Valmir Bortoleto, sexta-feira, dia de indicação musical. Coordenação de stream é com Daniel Fransá. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h13. CBN Esportes Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá,
Olá, muito bom dia para você. Bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca a notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito em Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Quem segue pela Avenida Moraes Salles tem lentidão sentido Nova Campinas, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a rua Padre Vieira. No sentido centro, o motorista perde tempo somente na saída do viaduto Laurão. Rua Irmã Serafina tem lentidão pelas duas pistas. Quem segue pela Anchieta vai fazendo um bom caminho. A Avenida Norte Sul tem excesso de veículos sentido Guarani, na chegada à Rua Engenheiro Carlos Stevenson e no sentido Taquaral, na chegada à Avenida Rosimbo Maia. Quem segue pela Avenida Princesa do Oeste reduz a velocidade sentido Vila Lemos, na chegada à Avenida Monte Castelo e no sentido oposto, na chegada ao viaduto Laurão. A Via Expressa Valdemar Pascoal agora tem lentidão somente na chegada a Marechal Carmona, sentido Vila Industrial, no sentido Bosque, são boas as condições. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís Azevedo volta na programação da CBN, agora 11h17. O BV é especialista em financiamento de veículos e energia solar. Também tem empréstimos, investimentos, conta e shopping. Tudo pelo app. Acesse bv.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Campinas. Estamos de volta com o nosso CBN Esportes, 11 horas e 20 minutos. Gabriel Dudziak nos atualiza informações agora do futebol paulista. Dudziak. De olho no duelo contra o Atlético Mineiro neste sábado às 6h30 da noite, o técnico Abel Ferreira faz nesta sexta-feira os últimos ajustes na equipe do Palmeiras. Sem Zé Rafael e Richard Rios suspensos, a tendência é de que Fabinho atue ao lado de Aníbal Moreno no meio de campo. Na frente, com a lesão de Estevão, Rafael Veiga deve ser mantido na linha de 3 meias com Maurício e Felipe Anderson, enquanto na lateral esquerda, Caio Paulista retornará no lugar de Vanderlan. Assim, um provável Palmeiras tem o Everton, Giai, Gomes, Murilo e Caio Paulista, Moreno, Fabinho, Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Flaco Lopes. Apesar de ter sido condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva a 2 jogos de suspensão pelos gestos obscenos no jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o técnico Abel Ferreira poderá comandar o time à beira do campo. Isso porque a defesa do treinador conseguiu um efeito suspensivo até que um recurso seja julgado. Vale lembrar que a partida deste sábado contra o Galo será disputada no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, uma vez que o Allianz Parque estará recebendo um show musical. Quem também joga no sábado é o Santos. O Peixe enfrentará o Operário de Ponta Grossa, do Paraná, às 6 da tarde na Vila Viva Sorte. O técnico Fábio Carilli não terá nenhum novo desfalque e por isso tende a repetir o time que iniciou a partida contra o Novo Horizontino na última segunda. Assim, o treino desta sexta deverá se concentrar principalmente na parte tática e em jogadas de bolas paradas. O Corinthians soube na noite desta quinta-feira que o Racing será o próximo adversário na Copa Sul-Americana. O primeiro jogo das semifinais será na Neoquímica Arena e o segundo na Argentina. No domingo, o Alvinegro e o São Paulo se enfrentam pelo Brasileirão. A partida terá mando de campo tricolor, mas será disputada em Brasília por uma decisão da diretoria são paulina, que alugou o Morumbis para show musical e que, na impossibilidade de contar com seu estádio, optou por fazer uma parceria para levar o jogo ao Mané Garrincha. Apesar de o duelo ser fora da capital paulista e, portanto, não estar sujeito à proibição de 2 torcidas rivais, a venda de ingressos foi feita apenas para torcedores do São Paulo. Trata-se de uma reciprocidade entre os clubes, já que no turno, apenas os corintianos puderam acompanhar a partida na Neoquímica Arena. Resta saber se haverá condições de garantir que essa determinação seja respeitada. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h22, semifinal da Sul-Americana, Corinthians difícil, e Racing. Eu assisti o jogo do Racing ontem. E aí? Eu achei que o time é muito bom. Quinteiro jogando bem, né? Mas eu acho que, assim, a má fase do Atlético Paranaense, o que me surpreende muito, o atual momento do Atlético, pode nos dar a impressão que o Racing é mais do que realmente é, porque eles não estão em boa fase no Campeonato Argentino. Mas eles têm a melhor campanha da Sul-Americana, né? Cara, então, mas impulsionado por alguns jogos. Então, mas tanto é que... E os adversários também não estavam bem, entendeu? Então, mas o que acontece? Por que eu falo que esse confronto do Corinthians agora, eu acho que pode ser um dos mais difíceis, o mais difícil dessa caminhada. Eu acho que é mais do que o do Cruzeiro. Porque ele vai fazer o segundo jogo lá, né? Sim, mas... Tomar gol igual o Atlético tomou com 10 segundos, não, isso desestabiliza demais. Inadmissível, velho. Inadmissível. 10 segundos, 10, mas a bola assim, nem saiu. Mas assim, os antes vão ficar bem chateados com o que eu tô falando, ou pé da vida. Mas o Corinthians tá jogando bem. Sim, eu acho que é um confronto igual, com o Corinthians até com uma possibilidade maior. O Racing venceu bem o Atlético, mas o Atlético não vem bem. O Racing tem um trunfo que é o Quinteiro, né? A gente brinca aqui, às vezes, do Elvis, né? Pelo fato do Elvis ser gordinho e jogar bem. O Quinteiro também é mais um exemplo, né? O Quinteiro sempre teve alguma dificuldade com a balança, mas tecnicamente é muito acima da média.
Ele entrou na final da Copa América, ele entrou pela Colômbia e, cara, quase que estraga a festa da Argentina. E ontem ele foi fundamental na vitória do Racing. O grande cara. O Quinteiro é o ídolo do River Plate, fez gol contra o Boca na final da Copa Libertadores. Esse Racing que teve que se reinventar, né? Depois da saída do Rojas, né? O Rojas foi pro Corinthians, justamente. Era o grande jogador do Racing. Acabou saindo. E o Racing mudou a forma de jogar e acabou encontrando ao Quinteiro também um bom jogador para atuar no lugar dele. E o Racing faz uma ótima campanha na Sul-Americana, jogo complicado realmente. E o fator Ramon Dias conhecer o futebol argentino preendia um negócio aqui. Não só Ramon, né? O Garro, que é a Eles principal conhecem estrela. o futebol argentino, né? Isso é um sim. facilitador? Eu acho que é um jogo equilibrado, Júlio. Mata-mata, as coisas ficam muito iguais, né? Quem imaginaria um Peñarol eliminando o Flamengo, né? Então fica muito igual. Acho que não tem vantagem, não. O Corinthians joga bem, o Racing também. O fato do Racing ter eliminado o Atlético da maneira como eliminou, pra mim, não significa nada em termos de favoritismo. Eu acho que é um duelo muito igual. Do outro lado é Lanús e Cruzeiro. Lanús e Cruzeiro. É duelo Decisão de país contra país, decisão né? na Argentina também. Aliás, é Brasil contra Argentina. Isso, na Libertadores também, né? Atlético e River. Peñarol e Uruguai. Peñarol é do Uruguai. É o único, só o Botafogo e Peñarol. O resto é só duelo brasileiro e argentino. Vamos aguardar para saber o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas eu tô achando que o Corinthians vai pra final. A final onde que é mesmo? É na Assunção. Onde a mãe de Ana Romero mora, hein? É verdade, hein? Só uma informação, só. É uma informação muito boa. Deixa eu atender os ouvintes aqui rapidamente pelo nosso WhatsApp. 998699070. O Cristiano Salvione sempre participando por aqui. Real Madrid pode esperar, essa hora vai chegar. Ainda não chegou, mas vai chegar. Tá tirando sarro aqui do Flamengo. Dizem as más línguas que a torcida do Flamengo é a maior, mas hoje não achei um flamenguista. Não, mas assim, vamos respeitar o luto, né? Vamos respeitar o luto, vamos respeitar o luto. O Léo tá dizendo que o Dorival foi a demissão mais injusta do Flamengo, né? A saída mais injusta desse. Concordo, porque foram duas, né? Duas saídas, assim, que dá pra contestar do Dorival no Flamengo, né? Vivenciou as duas coisas no mesmo clube. Bom dia, turma! A CBF tá querendo dar uma ajudinha com o Varmengo, com a mudança da data da Copa do Brasil. Os corintianos estão bravos, né? Com esse pedido do Flamengo por conta da data FIFA, né? Já que o Flamengo é um dos times que mais cede jogadores pra data FIFA, não só pela seleção brasileira, mas pela Cruz e companhia. A CBF ainda não respondeu, né, Fábio Scheb? O Flamengo pediu para não ser na quarta-feira seguinte à data FIFA, né, na própria ou quarta ou quinta-feira, e sim no final de semana, antecipando, né, trocando o jogo do Campeonato Brasileiro, tanto do Flamengo e do Corinthians, tanto do Flamengo e do Corinthians, que era no final de semana, para ser na semana, fazer essa mudança para o jogo da Copa do Brasil ser no final de semana, mas ainda o Corinthians acho que não aceitou não, hein? Projetando aqui o fim de semana com grandes jogos na Série A, no sábado, ingressos esgotados no Brinco de Ouro para Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras precisando vencer para seguir na cola do Botafogo. Já são 5 vitórias seguidas no Brasileiro. Aliás, hoje eu fui no estádio Brinco de Ouro da Princesa para acompanhar a entrevista coletiva lá no Guarani. E, cara, a procura... A todo momento chega alguém para um carro, aí tem um papel, né, um anúncio ali avisando, ingressos é só através do site. E o que já tinha de vendedores ali na porta, porque já começou. E o clima tá tranquilo, né? Não, Lucas? tranquilo. Assim, não tem nenhum, né? Não. problema de hostilidade. Eu acho que o problema de hostilidade é quando envolve torcida organizada, né? Fora, mas torcedor comum, assim, acho que é mais tranquilo. Não tem. E outra, é aquilo que a gente sempre fala, né? Que o torcedor do Palmeiras reclamava da Arena Barueri, que era um local que não agradava, o Abel criticava o gramado. No jogo contra o Cuiabá, Carlão foi, eu fui, a gente acompanhou o jogo, Fábio Scheibe, o clima era totalmente tranquilo. Mas é porque era contra o Cuiabá. Contra o Atlético são torcidas amigas, então vai ser a mesma coisa. Então, assim, vai ser uma mobilização tranquila, pelo menos eu penso dessa maneira. E eu acho que dentro de campo, Palmeiras é favorito, viu, Fábio Scheibe? O Palmeiras está focado no Brasileirão, vem de 5 vitórias agora, o objetivo é esse, né, conseguir somar o maior número de vitórias para encostar no Botafogo, torcendo para um tropeço do Botafogo. Palmeiras que tá forte realmente nesta competição, amanhã não vai contar com o Richard Rios, né, com o Zé Rafael, o Abel vai ter que mudar o time, mas pode manter o esquema com 3 meias, né, Felipe Anderson, Veiga e o próprio Maurício. E agora o grande jogo da rodada, São Paulo e Corinthians.
Mané Garrincha é um fator que acaba equilibrando pro Corinthians, porque o São Paulo vai vir mordido, né, Carlão? Sim, Pela eliminação, equilibra. né? É claro que teremos só a torcida do São Paulo, apesar de algumas confusões lá. Parece que alguns corintianos estão comprando ingressos e tal. Mas é um jogo que a torcida do São Paulo vai predominar. É um São Paulo ferido contra um Corinthians com a confiança lá em cima. Eu acho que dá... Se fosse no Morumbi, realmente, pro Corinthians, mesmo o São Paulo em má fase, seria um pouco mais complicado. Mas no Mané Garrincha, um São Paulo ferido e um Corinthians com a confiança, dá pro Corinthians encarar e pensar nos 3 pontos. Pro Corinthians seria a afirmação de um novo momento da confiança, apesar da tabela. Pro São Paulo, uma resposta imediata que pode justamente colocar o rival numa situação muito O discurso muito já era difícil. esse, né, Júlio? Depois do jogo contra o Botafogo, o Luciano, às vezes a gente, né aquela famosa mala sem alça, mas na entrevista coletiva, eu gostei muito da fala dele. Falou, gente, vamos absorver o luto, é um dia pra curtir o luto e depois é pensar no Corinthians, é clássico. Corinthians em 2012, ele se recupera 2011, né? Ele se recupera no Campeonato Brasileiro, justamente contra o Palmeiras, depois daquela eliminação traumática lá diante, como que chama o time colombiano? Tolima, foi o Campeonato Paulista, 1-0, o gol do Alessandro contra o Aí Palmeiras. depois foi campeão e tocou a temporada. Você falou que esse jogo é mais importante? O jogo que chama mais atenção. Atlético Goianiense e Fluminense, hein? Lupe, pelo amor de Deus, cara. Não, porque se o Fluminense não ganhar do Atlético lá em Goiânia, se complica no rebaixamento, hein? Sim. Eu acho que E tem a nossa audiência vai parar pra ver Fluminense. A gente tem muitos torcedores do Flu aqui na região, inclusive um grande abraço pro Léo. Vai ser pai daqui Grande um tempo. Léo. Léo do Terra da Gente aqui, torcedor do... Meu amigo Rafael Ravanelli é daqui de Campinas, lá, torce pro viu? Fluminense. Aí você João me Nicodemos. criticou e já Não, mas eu aí. queria também chamar a atenção pro jogo Tem um das clássico lágrimas. majestoso aqui, pô. Jogo das lágrimas, Flamengo e Atlético Paranaense, os dois eliminados. Jogo das E o Flamengo, deixa eu ver aqui. Fica brincando. O Flamengo é o quarto colocado, velho. Se ele vencer, vai... mas tá distante de time. Fala, Fábio. O Fábio vai falar. Fala. Não, você falou do Fluminense agora, mas uma notícia que envolve São Paulo e Fluminense também, que ontem estava marcado o julgamento para ver a partida, né? Aquela Fluminense em São Paulo, que São Paulo pede adiamento por causa que considera um erro de direito, né? Aquele gol do Cauã Elias. Mas o STJD anulou, a auditora pediu vistas do processo, então não tem uma nova data para o julgamento. Por enquanto, o jogo está válido, né? O Fluminense venceu o São Paulo ainda recorre quanto a essa decisão. Maravilha, 11 horas e 31 minutos. Na volta, a gente fala da Ponte Preta, que visita o Novo Horizontino, e do Guarani, que recebe a equipe do Avaí no Brinco. Os times de Campinas jogam na segunda-feira. Voltamos já. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas. A rádio que toca notícia na nossa região. Repórter CBN. Sexta-feira, 27 de setembro de 2024. O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro atingiu 47,9% da renda nacional em julho. O número é o maior desde novembro de 2023. O comprometimento da renda para o pagamento das dívidas com bancos e instituições financeiras também subiu e chegou a 26,6%. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. O Brasil e a China apresentam hoje uma proposta de acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia a um grupo de 15 países em Nova York, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto. O representante brasileiro no encontro será o assessor da presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim. Nesta semana, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou duvidar do real interesse dos governos brasileiro e chinês em alcançar um acordo de trégua. Segundo ele, os planos que já foram apresentados ignoram o povo da Ucrânia e garantem que a Rússia tem espaço político para continuar a guerra. O presidente Lula rebateu a declaração, dizendo que a solução para o conflito deve ser diplomática e não militar.
2 adolescentes de 13 anos do Reino Unido foram condenados a 8 anos e meio de prisão pelo assassinato de um jovem de 19 anos com um facão. A dupla tinha 12 anos quando cometeu o crime. Com a condenação, eles se tornaram os assassinos britânicos mais jovens desde 1993. A vítima era de Anguilha, no Caribe, e estava no país havia cerca de 6 meses para estudar e fazer uma cirurgia. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bom dia para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 36 minutos. Antônio Lupe, informações da Ponte Preta, que enfrenta o Novo Horizontino de Eduardo Batista, pai e filho, mais uma vez se encontrando na Série B. E a situação do pai é mais delicada que a do filho, né? Porque o Nelsinho Batista, na Ponte Preta, tá lutando para tirar a Ponte de uma situação bem delicada em relação a rebaixamento. Já o Eduardo, que é o filho do Nelsinho, que também é batista, ele tá querendo colocar o Novo Horizontino Tigre na elite do futebol brasileiro. E vou falar uma coisa para você, eu acho que vai lograr êxito, hein? Pelo que tem jogado, principalmente, bateu de frente com o Santos na Vila. Eu acho que ano passado bateu na trave. O Novo Horizontino, ele ficou muito perto da classificação, mas não conseguiu. E esse ano eu não sei não, eu acho que o Novo Horizontino, pelo jeito que a banda toca, vai conseguir uma vaga na Série A do ano que vem. Mas o assunto aqui é a Ponte Preta, não é Novo Horizontino, é o seguinte: o Nelsinho tem um problema na lateral esquerda, né? Porque o Heitor Roca, machucado, não deve reunir condições de jogo. O Gabriel Risso tá suspenso, foi expulso. Então o que o Nelsinho vai fazer? Improvisar. Porém, a improvisação que ele sempre faz, ela costuma dar certo, que é colocar o Inocêncio, que é lateral direito, na esquerda, e colocar um jogador na lateral direita, ou o Luiz Felipe ou o João Gabriel. Essa é a primeira modificação que deve ser feita pelo técnico da Ponte Preta. Um outro problema também apareceu ontem, porque o Pedro Rocha, que foi expulso na partida contra o Sport, 18ª rodada, 3-1 para o Sport, ele deu um soco no jogador do Sport. Se não me engano, era o zagueiro, que agora Alisson Cassiano, isso. E aí o que aconteceu? Ele foi julgado ontem pela 5ª Comissão Disciplinar do STJD e pegou 4 jogos. Ele poderia pegar até 12, segundo o artigo em que ele foi enquadrado. Pegou 4 jogos, a Ponte em nota afirmou que o departamento jurídico vai tentar um efeito suspensivo para que o Pedro Rocha tenha condições de jogar contra o Novo Horizontino. Se esse efeito suspensivo não ser conquistado com êxito, aí o Luan deve ser o titular na meta da Ponte no duelo lá no estádio Jorge Ismael de Biasi. Final de semana de muito trabalho, não vai ter descanso e o Nelsinho Batista tem um grande problema para resolver. Essa questão do gol da lateral esquerda, só que o principal, recuperar emocionalmente os atletas após a derrota sofrida para o América em casa por 2-0. Eu já defendi aqui e repito com muito cuidado para não ficar uma mensagem parecida de perseguição ao Pedro Rocha, mas eu não sinto segurança no trabalho do Pedro Rocha. Então eu não consigo ver assim ele como um grande desfalque, porque eu acho que o Luan Ribeiro tá no mesmo nível, mas é claro,
tem a questão de ser o titular, já tá acostumado ao jeito de jogar, todo o sistema. Mas eu, sinceramente, acho o Pedro Rocha e o Lua Ribeiro 2 jogadores aí do mesmo nível. De qualquer forma, é uma baixa pra Ponte, né? Eu tô com você com relação ao Luan. Eu acho que o Luan não deve nada ao Pedro Rocha. Acho o Pedro Rocha um bom goleiro. Não é o nível, né? Não é o nível, por exemplo, do Ivan. Abaixo do Kaique França, né? Abaixo do Kaique França, não está no mesmo nível desses 2 atletas que marcaram, né, nos últimos anos no gol da Ponte. O Ivan da base, da casa, e o Kaique França cria do Corinthians, e os 2 foram bem na Ponte. E o Pedro Rocha é aquele cara, ele dá conta do recado, né? E por isso é um titular faz falta. Porém, o Luan, quando jogou, correspondeu, foi bem. Também não vejo assim tanto sofrimento ou tanto alarde, né, com a ausência do Pedro Rocha. É a mesma situação se aplica do lado esquerdo. O Igor Inocêncio, por incrível que pareça, acho que as grandes atuações do Inocêncio na Série B, elas foram pelo lado esquerdo, e ele é lateral direito de origem. Tanto é que perdeu até a posição, mas não vejo problema também no Inocêncio na esquerda. Agora, na direita, não sei se ele poderia até rever a situação, né? O João Gabriel é bom jogador, né, cara? Sei. Eu não gostei das 2 apresentações do Luiz Felipe. Eu acho ele um operário da bola. Operário, brigador, tem a altura. Acho que a estatura conta muito pro Nelson. Com o Hélio ele jogou muito bem no período, mas... Ele tem uma característica de marcação muito forte porque ele é volante, né? Mas é justamente defensivamente que ele está mal. Contra o CRB, ele deixou o time muito ofensivamente. Mas eu acho um jogador muito assim, muito mediano mesmo, né? E o João Gabriel tem potencial, é garoto, é um jogador que quando entrou correspondeu, nunca deixou a desejar. Não sei se poderia ser uma alternativa do lado direito, né? O Nelsinho vai precisar chacoalhar esse elenco, porque a gente percebe assim, a queda técnica ela é nítida, mas também o emocional, o time, cara, nos jogos que ele perdeu em Campinas, nestes últimos, não deu nenhum indício que iria empatar, contra o América ainda teve a chance do pênalti, mas mesmo assim, naquele instante não era uma Ponte Preta que, já ela vai empatar contra o América, não. Contra o Ituano nem se fala, a Chapecoense então, menos ainda. Então o Nelsinho ele tem a dura missão, a árdua missão de não só corrigir a parte técnica da Ponte, fazer com que esse time jogue mais, produza mais, e também o lado emocional, porque eu sinto uma Ponte muito abaixo, muito abatida, sem o famoso T grande, né? Tá estranho, né? É um time muito triste. Ô, Júlio, e a gente... É claro que isso lá dentro não é falado, porque é pensar jogo a jogo, mas a gente precisa já começar a fazer o exercício desse mês de outubro, que você já destacou que vai ser um mês importante para as 2 equipes aqui de Campinas, já visando a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Se a gente for pegar um retrospecto recente, a Ponte em casa, ela é, com todo respeito, ela é medíocre em casa, porque foram 5 jogos e nenhuma vitória. E aí, o que ela tem em casa pela frente nessa reta final? Vamos lá, jogos em casa. Ela tem Botafogo, ela tem o Guarani, o Derby, o Brusque, o Paysandu e o Sport. Eu descarto esse Sport aí. Pra pontuar. E o Sport. Esses são jogos em casa. Mas falando do histórico recente, a Ponte não venceu nenhuma em casa no retorno. E aí ela tem os jogos fora. Novo Horizontino, Ceará, Mirassol, Vila Nova e Avaí. Deixa eu ver aqui, Ceará briga por acesso, Mirassol acesso, Vila Nova acesso, Avaí acesso. Todos os jogos fora da Ponte envolvem concorrentes que hoje brigam por um acesso. Olha só o tamanho da roubada que a Ponte Preta se meteu por conta dessas atuações ruins em casa no segundo turno. E a sorte ainda que esses 4 adversários em casa... 5, né? Mas eu tiro o Sport. Eu acho que o Sport vem para Campinas e assim, a tendência é de vitória, mesmo jogando no Majestoso. Agora, esses 4 adversários são adversários vencíveis. São adversários ali, do mesmo nível, pouca coisa melhor ou pouca coisa pior. Então são 4 jogos, são 12 pontos. Cara, desses 12, a Ponte vai ter que fazer aí, talvez os 12 ou 9, né? Porque o Botafogo é um adversário ali do mesmo nível. O próprio Derby, é o Derby, mas fazer o quê? Ele tem que vencer. É o Guarani,
coisas da tabela, mas o Guarani ela vai ter que vencer. Assim como a Ponte é um adversário vencível pro Guarani, eu já disse isso. Então o derby pra Ponte, ele não só vale tanto como o clássico, mas também pela campanha. Ela tem a obrigação de vencer o jogo. Ela vai jogar no Moisés Lucarelli. E o Brusque e o outro é o Paysandu. Pô, 4 adversários, cara, do mesmo nível. A Ponte ela tem que fazer aí pelo menos 9 pontos pra escapar. Com 9, 32, 41. Ela vai precisar, até contra o Sport, ela vai precisar pontuar, apesar de ser um adversário muito forte. Mais do que vencíveis, esses adversários são diretos também, né, Carlão? Se você for a posição deles também, porque a rodada, a gente tem que lembrar que a 29ª rodada, começou mal para a Ponte Preta ontem com a vitória da Chapecoense. A Chapecoense ultrapassou a Ponte, jogou a Ponte para a 14ª posição com 32 pontos. Tem bastante jogos pela frente, ainda o Brusque joga, o Paysandu e Botafogo, né? Se caso eles vençam, a Ponte pode igualar o mesmo número da equipe que estará na zona de rebaixamento. Não entrará, mas igualará o Brusque, por exemplo, se esses 3 vencerem na rodada. Então a situação começa a ficar apertada. E eu acho também que a parte mental é fundamental agora para a Ponte aí, né, Carlão? E olha só que a situação que as nossas equipes se meteram, né? O derby, claro, ele é obrigação para os dois lados de vencer, de fazer um bom jogo. Agora, o derby agora vai muito além da rivalidade. O derby ele virou obrigação de vitória para as duas equipes. Né? O Guarani ele precisa vencer a Ponte no Moisés Lucarelli até pela igualdade, né? de campanha praticamente, os dois hoje com o mesmo propósito. E a Ponte nem se fala, porque vai jogar em casa. Então a situação é tão ruim pro lado verde e branco e pro lado preto e branco, agora o preto e branco no caso, que o derby ele vai muito além do clássico. A vitória neste duelo ela é essencial para a tabela, para a classificação, para escapar do rebaixamento. 11h45. Na volta a gente fala do Guarani, que também joga na segunda-feira. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E o Vôlei Renata fecha a participação na primeira fase do Campeonato Paulista. Às 8 horas da noite, encara o Praia Grande fora de casa, no Ginásio Municipal Falcão.
O jogo acontece às 8 horas. Se o Vôlei Renata vencer, garante a primeira classificação e tem a vantagem nos playoffs da semifinal de fazer o segundo jogo em casa. CBN Esportes Campinas. h 11h49, informações do Guarani com uma boa notícia, né, Antônio Lupe? Envolvendo o Luan Dias, né? É uma boa notícia porque o Luan Dias é um cara que melhorou bastante desde que o Alan Al chegou no Guarani. E no jogo contra o Operário, ele saiu com uma preocupação muito grande por conta do joelho. O Guarani colocou que ele sofreu um entorse, mas ele não colocava o pé no chão. E isso deixou a cena do Luan Dias saindo do gramado foi muito forte. Mas a informação, inclusive a apuração junto com o Heitor Esmeriz do Globoesporte.com, é que os exames não apontaram nenhuma lesão grave no joelho do Luan Dias. O que seria uma lesão grave? Uma lesão que pudesse impedir o atleta de jogar na temporada, ficar um tempo maior no departamento médico. Tudo indica que ele fica fora do jogo contra o Avaí, mas deve voltar para a partida contra o Ituano lá no Novelli Júnior no próximo final de semana. Então essa é a notícia boa para o torcedor do Bugre, que precisa melhorar, porque senão vai acabar o campeonato e o Guarani vai continuar na zona do rebaixamento. A diretoria buscou reforços até o último dia de inscrição. 2 jogadores foram anunciados, o Matheus Mancini e também o goleiro Fred, e hoje eles foram apresentados oficialmente à imprensa. O Matheus Mancini, filho de Wagner Mancini, não perguntei na coletiva, tá, como é que é essa relação com o pai, porque ele não aguenta mais responder essa indagação. Mas ele falou a respeito do que ele já conseguiu identificar no Guarani, o que ele viu no Vila Nova, quando ele trabalhou com o técnico Alan Al e tiraram o time goiano da última colocação e conquistaram a manutenção na Série B. Cara, de início são poucos dias, né? Mas de início o que dá pra ver assim nítido é a dedicação e o empenho do grupo, o tanto que vem sendo trabalhado e que todo mundo vem com o mesmo pensamento de que é possível alcançar esse objetivo do não rebaixamento. Vai ser uma briga boa, são atletas de muita qualidade, atletas que estão demonstrando o seu potencial dia a dia no treinamento, e eu venho para isso, eu venho para poder somar, para poder ajudar no que for possível, tanto dentro quanto fora de campo. Matheus, quando você surgiu ainda lá na base do comercial, você já chamava muita atenção, tanto é que o Botafogo naquele momento viveu um momento melhor, você foi para o rival lá em Ribeirão Preto, você foi emprestado para o Grêmio, para a base, depois passou por Atlético, teve muitos jogos no Ituano, também no Confiança, só que nos últimos anos essa quantidade de jogos ela caiu um pouco. O que aconteceu para você ter essa diminuição, esse menor volume de partidas nos últimos anos? Olha, foram situações que não foram lesões, foram situações de clube. Ano passado no estadual eu tive uma sequência muito boa, que eu joguei todos os jogos no Santo André, fiquei de fora só por suspensão, e aí eu chego no Criciúma numa situação que o clube vinha muito bem, com jogadores em excelente nível, e é aquela situação que você chega e os meninos não dão brecha, então fica difícil de você entrar e participar. Mas eu estava diariamente, ajudei no que foi possível, mas o importante é isso. Quando você não pode ajudar dentro de campo, você ajudar fora de campo, independente da situação. O zagueiro Matheus Mancini, que já está inscrito, regularizado, ele teve um volume de partidas bem pequeno em 2024. Se não me engano, foram 4 partidas apenas na Inter de Limeira no Campeonato Paulista. Então, assim, ele falou que está realizando um trabalho mais intenso para a parte física, está pronto, está à disposição, mas claro que essa questão de volume de jogo deve interferir para que o Matheus Mancini faça a estreia com a camisa do Bugre. Pois é, mais uma opção para o sistema defensivo. O Lucas Adel acabou entrando aí no último jogo sem o Douglas Bacelar. Eu confesso que eu não gostei muito da atuação, mas acho que não foi o grande problema do Guarani no último jogo, não. Mas é uma opção aí experiente, né? Vem para compor, 30 anos. É claro que a minutagem dele em 2024 não é legal,
O Matheus, estou acompanhando a carreira dele aqui, pinga muito, né? Ele não consegue permanecer assim 1 temporada, 2 temporadas num clube, o que seria muito bom. Ele na verdade, é um cigano da bola e acaba atrapalhando. Mas chega aí ao Guarani para compor, né? A gente sabe que a zaga titular hoje é o Matheus Salustiano e o Douglas Bacelar. O Adel tá aí na fila, também não gostei da produção do Adel no jogo contra o Operário, mas o Matheus vem para ajudar, vem para fortalecer, sempre uma opção nesta reta final de Campeonato Brasileiro de Série B. Boa notícia, Fábio Scheib, que não é nada mais grave com o Luan Dias, né? Porque se de repente o Luan passa por uma lesão mais grave e perde, sei lá, a reta final da Série B, seria um problema grande pro Guarani, né, Fabião? Não, um cara fundamental no meio-campo do Guarani, começou a jogar muita bola e depois da chegada nessa nova fase do Guarani, né? Nessa fase de recuperação. Um cara que poderia até ter aberto o placar contra o Operário já no final do primeiro tempo, lá no chute que passou raspando a trave. No setor de criação, ele consegue enfiar muitas bolas para os jogadores da frente, criarem chance. Eu acho que o Luan Dias, mesmo esse desfalque contra o Avaí, vai ser muito preocupante para o Guarani, já que não tem um jogador à altura dele ali no meio-campo. Mas essa boa notícia, pelo menos, não vai perder o resto da temporada, vai poder ajudar o Guarani nos próximos jogos. O Guarani precisa de um cara cerebral assim como ele, e ele tem mostrado muito valor nesses últimos jogos aí. Perfeito, né? Então vamos ver agora como que o professor Alan vai montar o time, né? Tem alguns jogadores que a gente O Bacelar é dúvida ainda. Lesão, desconforto muscular, Desconforto né? muscular. E aí tem aquela, inclusive, a enquete no GE, no gol. Vladimir ou Pegorari? Ele vai de Vladimir, né? Eu acho que ele vai de Pegorari. Você acha, Lupe? Eu acho. Eu acho que foi Pegorari também, tô achando. Jogou muito contra o Operário. Você votaria em quê, Carlão, na enquete? Porque, do... pô, O Pegorari tem o jogado... Júlio que fez a enquete, viu? Não sei se você sabe. O Pegorari, ele tem demonstrado... A enquete é do Júlio, não é do Alan, não é do Heitor. O Júlio que fez a enquete. Outro dia a gente tomou um café... Quem fez a enquete? Júlio! Mas é porque o Carlão que alimentou isso. Não, então, falta pouco tempo pro programa, mas eu acho o Pegorari, assim, um baita goleiro, um bom goleiro, tá criando essa raiz, essa identificação com o Guarani. Mas às vezes o microfone pro Pegorari é um perigo. Pra gente é ótimo. Pra nós é maravilhoso. Pra nós Guarani... é maravilhoso, mas pro grupo é complicado. Então, o Pegorari, que é aqui de Americana, um moço, gente boa pra caramba, mas tem que ter um pouco mais de comedimento. Você não pega mal no vestiário, Pegorari. Você sabe melhor que eu. O Pegorari, às vezes, ele... Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Vamos com calma. Ele falou do Muralha aquele dia ele lá, falou cara. assim, meus sentimentos é o Muralha, mas eu vou comemorar muito esse Ele gol. começou Mas ele defendendo tá o Muralha, aí... terminou zoando o cara. Não é que ele terminou zoando. Ele falou assim, eu preciso mais que ele. Eu preciso mais que ele. Por exemplo, o que ele falou do ataque. Eu acho que é legal você falar no vestiário, você externar, jogador de futebol, vocês sabem mais do que eu, vocês convivem. É ego, né? Chega ali o Caio Dantas, vai puxar o GE lá, vai falar, mas que é isso aí? Quem que é Júlio Nascimento? Que frase é essa que o Pegorari soltou? Então cuidado, o João Vitor que errou o gol lá vai ver o Pegorari falando dos atacantes, vai ficar bravo, então vai cobrar. Tem que tomar cuidado agora, é que ele é um bom goleiro, sem dúvida alguma. Eu acho que é até o titular nesse momento mesmo. O futebol tá chato também. Tá reclamando também. O cara fala, o cara não fala. Fala, Fábio Chá, pra acabar o programa. Não, o Guarani joga só na segunda-feira, mas também, hoje à noite tem que ficar ligado, porque tem Ceará e Brusque, né? Joga fora de casa, provavelmente o Brusque vai perder, bom resultado pro Guarani. E depois um duelo direto, Paysandu e Ituano, 9h30 na Curuzu. 4 horas sem arena. Não, ainda tem. Ele falou que fez. Não dá. Você acha que o torcedor do Guarani não tá assistindo nenhum Guarani? Você vai ser Ceará e quem que é o outro aí que vai jogar? Brusque. Não vai ver. 4 horas tem arena, a gente volta segunda-feira, 11 horas. Não vai, Lupe? Não é um bom programa? Repórter CBN.